hora do rush. Uma hora extra. O seu final de tarde é muito mais animado. Na Mundial FM. Um bate-papo descontraído e informativo no comando de José Luiz Bonamigo e Elano Beckman. Vamos juntos até às 7 da noite, batendo um papo ainda em tempo aqui para falar, né, do Outubro Rosa, né? Estamos dentro do mês, quase finalizando o mês, mas ainda dá tempo, aliás, sempre é tempo de tocar nessa temática da prevenção ao câncer, dos tratamentos, enfim. Quanto mais informação a pessoa tiver, mais rápido agir e diagnosticar, o percentual de chance de cura é mais alto. Né? Um pouco aqui a gente já confirmava essa informação com o Dr. Gerson De Lazeri, que é médico mastologista, um dos dois mastologistas aqui, a doutora Maria Cristina e também o Dr. Gerson, somos mastologistas aqui, que cuidam aí das doenças da mama especificamente, e a mama é um local do corpo onde para a mulher aí o câncer é bastante incidente, né? E afeta também não só emocionalmente, não só fisicamente, né, mas também emocionalmente, psicologicamente a mulher, né, deve ter todo um acompanhamento muito cuidadoso, criterioso aí para acompanhar a mulher para pós-tratamento, durante o tratamento. Doutor Gerson, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, uma boa noite, seja muito bem-vindo à Rádio Mundial, esse é o Hora Extra. Boa noite, muito obrigado pelo convite, sempre é um prazer, né, poder conversar um pouco sobre esse assunto e levar informações para o maior número de pessoas. Isso. A informação é tudo. Informação é poder, né? É poder. O senhor vem daquela região ali de Lajeado, Santa Cruz, né? A gente tinha alguns programas atrás, recebeu a sua esposa aqui, né? A gente brincou com ela, que ela é de Nova Brécia, enfim, daquela região, né? E já está aqui em Juiz já faz mais ou menos aí uns 10 anos, né? Isso, cerca de 10 anos. Eu vim em função do trabalho, né? Sim. Fui convidado para integrar a equipe médica do CACOM, justamente para atender dentro da minha área, que eu sou mastologista, sim, por a demanda, né, que tem sobre os casos de câncer de mama. Certo. E o convite partiu do próprio hospital, de alguém aqui Isso, da equipe do hospital. Isso, né? Serviço de oncologia ali do hospital. Tinha gente já que o senhor tinha contato, conhecia, era colega, ou isso não existia essa afinidade? Não, na verdade eu não conhecia a cidade. Foi né, a partir de um convite que eu vim aqui conhecer, enfim, né, e gostei muito do serviço. Realmente o CACOM tem uma área de abrangência muito grande, né, e presta um serviço de excelência, né? Então isso também, né, nos motiva, né, e nos cativa também para poder vir e prestar esse serviço, né, esse atendimento. É o único no interior do estado, né? Como centro de oncologia, né, que tem o CACOM e tem o UNACOM, que são as unidades, né? Então o CACOM é o do interior do estado, é o único. E aí abrange uma macro-região. Né? Exato. Eu acredito que o volume de pessoas atendidas ali pelo senhor e pelos demais médicos da área da oncologia seja bastante expressivo. Com certeza. Pega uma região que vai até, acho que fronteira aí com, né, Argentina, Uruguai, aí vai longe, uma macro-região que traz pacientes aí com diagnóstico da doença para serem tratados aqui. Isso. Tem algumas unidades de oncologia na região, né, Santa Rosa, Santo Ângelo, que eles fazem um atendimento também, mas não com a mesma estrutura que o CACOM. Então, alguns pacientes que às vezes recebem um primeiro tratamento ali, acabam completando o tratamento com radioterapia, por exemplo, aqui em Juiz, né, no CACOM. Bom, o mastologista cuida especificamente dessa parte da mulher aí, que é a mama, né? São as mamas, né? Uma especialidade, ela é recente, ela já existe há mais tempo, né? E além do câncer, também tem outras doenças que podem acometer a mama da mulher, então, isso. O mastologista, como especialidade, né, como uma subespecialidade,
ele tem cerca de 10, 15 anos que surgiu com mais força no Brasil. É claro que existe uma subespecialidade em que muitos ginecologistas ou cirurgiões partiam, no caso, para fazer um atendimento das doenças relacionadas à mama, né? Então, o ginecologista ele tem, né, uma afinidade muito grande com a questão das doenças relacionadas à saúde da mulher, mas, com o passar do tempo, houve, então, uma necessidade, né, de uma subespecialidade em que a gente consegue fazer uma formação específica e atuar exclusivamente nessa área, em que também, além de toda a questão do tratamento com a doença, como você comentou no início, há uma questão também, além do emocional, a questão da alteração física, né, que uma mastectomia, por exemplo, uma cirurgia que possa trazer algumas deformidades, isso traz alguma dificuldade, né, depois até para a mulher. Então, dentro da especialidade hoje, nós temos uma preocupação muito grande com isso, inclusive com possibilidades de reconstruções mamárias, de fazer reconstrução imediata, ou de fazer técnicas que a gente chama de mamoplastias oncológicas, em que se usa técnicas de cirurgia plástica associada à questão oncológica, em que se retira o tumor e se fazem remodelamentos na mama e uma simetrização na mama oposta, né? Porque a mama, né, ela tem que ter um conjunto, não adianta você ter uma mama de um tamanho, outra de outro, que isso traz uma dificuldade até do ponto de vista social, para se vestir, para sair, enfim, passar num clube, numa praia, né? Então a gente tem essa preocupação de tentar apresentar, né, um resultado, além de oncologicamente seguro, mas também o melhor resultado estético possível dentro da possibilidade, né? Já se foi o tempo, então, que a mastectomia era o fim, e aí não se colocava uma prótese, enfim, não se trabalhava, ou desde o começo já se trabalhou com próteses para se repor e se reconstruir a mão. Não, tudo é uma evolução. Ao longo dos anos, as próteses também passaram a ter formas e materiais, né, mais adequados, né? Então, atualmente, a gente tem muito mais recursos. Então, hoje se tem uma preocupação com isso, mas, infelizmente, não é uma realidade para todas as pacientes ainda. Nós temos problemas, muitas vezes, de chegar pacientes ainda com diagnósticos tardios, de tumores avançados, em que a nossa prioridade acaba tendo que ser realmente o tratamento da doença e a reconstrução acaba ficando por um segundo plano, né, por um segundo momento, né? Então, tem todas essas questões também. Bom, a questão da prevenção sempre se fala, é muito importante. Nós estamos num mês que chama atenção para essas questões. A mulher, o que ela pode fazer em termos de prevenção? Se resume aí com começar a fazer o exame do toque, se tocar e depois fazer uma mamografia. É por aí o caminho, esse é um caminho que vai indicar aí se a pessoa está com algum tipo de problema relacionado ao câncer ou não, ou depende de outros exames também. Isso, quando na medicina nós falamos em prevenção, nós costumamos subdividir em prevenção primária e prevenção secundária. Tá? Prevenção primária seria o que a gente pode fazer para evitar o câncer. Então, antes da gente pensar num diagnóstico, num tratamento, nós temos que pensar o que a gente pode fazer para não ter o câncer. E se sabe que em torno de 30% dos casos de câncer, eles poderiam ser evitados. Com qualidade de vida, sono, uma dieta adequada, hábitos de vida saudáveis, evitando o etilismo, o tabagismo. Então, são fatores que, principalmente na mulher na pós-menopausa, que é onde tem uma maior incidência de câncer de mama, né, a gente sabe que a obesidade, em função de todas as alterações hormonais que elas acabam trazendo e processos inflamatórios, ela aumenta o risco de câncer. Então, o controle da obesidade, né, e evitando a obesidade, um controle, né, fazendo uma atividade física, a gente conseguiria diminuir significativamente esses casos. Então, prevenção primária, eu acho que isso é importante,
porque a gente não pode começar a se preocupar com a doença, né, só com 50, 60 anos. Então tem uma questão de qualidade de vida que eu sempre costumo bater nessa tecla. Inclusive para pacientes que já passaram por tratamento, o controle do peso também é importante para evitar uma recidiva dessa doença, para evitar que ela retorne. A obesidade, ela proporciona um descontrole hormonal e isso pode desarranjar e ser o causador do câncer. Ele é comprovadamente um fator de risco para o câncer de mama. Assim como para tantas outras doenças, mas para o câncer também. Para o câncer também. Então, na prevenção primária, seria isso. Na prevenção secundária, que é o que a gente fala, sempre Outubro Rosa, mamografia. Acho que realmente é importante. A mamografia, ela consegue diagnóstico precoce, ou seja, detectar lesões antes delas se tornarem palpáveis. Né? Se a gente pensar só no autoexame, a mulher vai detectar esse nódulo quando tiver 1 centímetro ou mais, muitas vezes maior que isso, 2, 3 centímetros. Então, na mamografia, nós vamos detectar nódulos menores do que 1 centímetro. Então, com uma maior chance de cura e, obviamente, com um tratamento muitas vezes menos agressivo. Então, por isso que é tão importante falar sobre a mamografia. A mamografia, ela é recomendada como rastreamento justamente para as mulheres que não estão sentindo nada. Ela não precisa sentir um nódulo, sentir uma alteração para pensar em fazer uma mamografia. Quando a gente fala em rastreamento, é exatamente para aquela mulher que não sente nada, que deve fazer anualmente o seu exame a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos, as sociedades de mastologia, de radiologia, já recomendam que a mulher faça a mamografia anualmente. Pode seguir. Isso com diagnóstico precoce, a taxa, né, de cura, ela chega em torno de 95%. Então isso é muito alto. É muito alto e como eu comentei, assim, com uma questão assim, muito melhor em termos de agressividade do tratamento. Você consegue, às vezes, tratamentos com eficácia tão grande e com menos, né, mutilação, por exemplo, evitando muitas vezes uma mastectomia ou um tratamento que seja mais agressivo para a mulher. De forma mais simplificada, o câncer é causado, claro, as causas são multifatoriais, tem tabagismo, tem obesidade, tem a questão emocional, tem o cigarro, tem muita coisa, né? A mulher talvez tenha agravantes a mais por causa da questão do descontrole hormonal, que é mais forte, das mudanças, né? Mas o câncer em si é um desarranjo celular, como é que dá para definir de forma simplificada para que o nosso ouvinte entenda e isso possa ficar bem claro na mente do nosso ouvinte? Certo. Esses fatores que eu comentei são fatores que podem ser modificados. E existem alguns fatores que não tem como modificar, que são inerentes. O primeiro deles é ser mulher. Né? Por que a gente fala isso? Porque 1% dos casos de câncer são em homens. Então não é uma doença exclusiva da mulher. Pode ter casos de câncer em homens, mas 99% dos casos são mulheres. Falando em câncer de mama. Falando em câncer de mama. E além disso, começar a menstruar muito cedo, né? A questão de não ter filhos, não amamentar, parar de menstruar mais tarde. Então são fatores que não tem como modificar. Né? O câncer realmente ele é multifatorial, ele começa numa célula que sofreu uma mutação e que essa mutação ela conseguiu seguir, digamos, o seu caminho de desenvolvimento, ela vai se multiplicando, se dividindo, né? Até chegar na questão de uma lesão maior, de um nódulo. E quando a gente fala em câncer, é que ele tem a possibilidade de espalhar para outros órgãos. Porque se ele fosse um nódulo benigno, por exemplo, só localizado na mama, a gente poderia retirar ele e estaria resolvido. Então a questão da mortalidade, ela está muito relacionada com o fato dessa doença espalhar para outros órgãos. A questão do tratamento do câncer de mama, ele segue protocolos como para os demais tipos de câncer, é isso? Isso. Ela tem protocolos, geralmente se usa... a cirurgia é um dos principais tratamentos para o câncer. É a primeira opção, praticamente? Ou não? Em casos iniciais, sim. Né? Quando a gente fala em câncer de mama, não é só um câncer. Tem vários subtipos. Então, a gente consegue
identificar se são tumores hormonais, se são tumores não hormonais. Então, isso tudo determina o tipo de tratamento. Mas, de maneira geral, assim, a maior parte dos tumores são relacionados, né, estão associados a receptores hormonais, e são tumores, nesses casos, um pouco menos agressivos, que geralmente se começa com tratamento de cirurgia e depois se avalia a necessidade de fazer quimioterapia e radioterapia. De maneira geral, quando a gente preserva a mama, se faz radioterapia. Ou para tumores maiores, geralmente que 5 centímetros, mesmo com mastectomia, se faz também a radioterapia. E a quimioterapia, ela vai depender desses fatores e da presença, né, de linfonodos, né, que são gânglios na axila, que possam estar acometidos. Então existe a possibilidade de fazer, dependendo do tipo de câncer ou de nódulo, a cirurgia só para a retirada localizada daquele câncer, daquele tumor, né? E não a remoção total da mama, é isso? Isso. Já desde os anos 80, 90, foi muito bem estudado que a cirurgia conservadora, ou seja, você retirar o nódulo, retirar o tumor com uma margem cirúrgica adequada, ele é um tratamento eficaz, e tão eficaz quanto a mastectomia para a cura da doença. Então, sempre que possível, nós indicamos a cirurgia conservadora, ou seja, preservar a mama da mulher. E a cirurgia conservadora é o caminho primeiro. Isso, primeira opção. Muito bem, são 6h18, 6h18, a gente vai para o intervalo. Estamos conversando com o Dr. Gerson De Lázari, médico mastologista, que está aqui já em Juí há 10 anos. Dá para se considerar juiense, já se aclimatou, se acostumou bem com a cidade, Dr. Gerson? Com certeza, já me considero um cidadão juiense, inclusive tenho um filho que nasceu aqui. Nasceu aqui, né? Isso. O Dr. Gerson é natural de Encantado, né? Isso. Encantado, que é a região dos Lajeados, Santa Cruz, né? Aquela região e de descendência italiana, né? Isso. Não é só de alemães ali que se constitui aquela região, né? Isso, a região ali ela tem uma parte que é descendência italiana e alemã, né? Então ali a parte de Encantado, um pouquinho pega ali ainda a região mais italiana, Lajeado já tem uma colonização, né, italiana e alemã, né? Mas mais germânica ali a parte da Lajeado, Estrela, né, Santa Cruz. A família migrou para essa região ali vindo da Serra, da Quarta Colônia, ou foi direto já ali, um pouco da história da sua família? Inicialmente pela Serra, né? Pela Serra. Da Serra, isso. Muito bem. Chegou já aí atrás aí das origens, enfim, tem essa curiosidade, tem cidadania italiana, como é que está isso? Isso, na verdade, a cidadania é em função da minha esposa, que também é descendente de italiano, então a nossa família acabou encaminhando, mas eu acabei não encaminhando pelo meu sobrenome, mas pelo sobrenome da minha esposa. Olha que bacana, né? E o processo moroso, assim, ou foi rápido? Foi longo. Foram longos, acho 10, 15 anos até. 10, 15 anos. Foi bastante tempo. Tem gente que tem que morar um tempo lá, ou vai morar para agilizar o processo, né? Tem várias possibilidades de conseguir, né, a cidadania, né? Mas indo para lá parece que é mais rápido, né? Nesse caso que a gente aguardou por aqui foi mais lento. Muito bom. Doutor Gerson De Lázari é médico mastologista. A gente estava falando aqui enquanto eu rodava a música dos Beatles, aqui enquanto a gente partiu para o intervalo, a importância de priorizar o exame de mamografia e não o autoexame. Vamos explicar um pouquinho para as mulheres que estão nos ouvindo. Certo. Por que a gente fala tanto na mamografia e não tanto do autoexame? Porque a mamografia, ela consegue detectar lesões pequenas, menores do que 1 centímetro, com uma chance maior de cura. O autoexame, ele vai detectar lesões um pouco maiores. E os estudos não conseguem mostrar diminuição da mortalidade com o autoexame, e sim com a mamografia. Então, a gente recomenda a mamografia. O autoexame, ele é importante naquele intervalo entre uma mamografia e outra, entre um ano e outro. Então, sim, é importante que a mulher conheça a sua mama, faça a palpação
E se ela perceber alguma alteração, mesmo tendo feito uma mamografia, sei lá, 2, 3 meses antes e não ter tido nada detectado, ela deve procurar uma orientação, uma avaliação. A grande confusão que às vezes se faz com o autoexame é que se a mulher muitas vezes não percebe nada alterado, ela acha que não precisa fazer a mamografia. Certo. E aí ela vai aguardar ter uma alteração e esse tempo ela acabou perdendo, às vezes de mais de ano, entre uma detecção que poderia ter sido precoce até se tornar uma lesão palpável. Então, por isso que a gente recomenda, sim, a mamografia e o autoexame mais como um autoconhecimento e se perceber alguma alteração, aí procurar ajuda. O autoexame ele é importante para mulheres, principalmente antes daquela idade de rastreamento, que é antes dos 40 anos. Que nós temos casos antes de 40 anos, então não é só paciente a partir dos 40 ou 50 anos que tem câncer de mama. Então, independente da idade, se a mulher percebe alguma alteração, ela deve procurar o seu médico e fazer uma avaliação. Perceber um nódulo, independente da idade, independente dos fatores de risco, se tem histórico familiar ou não, ela deve avaliar aquela lesão. Quando nós falamos em mamografia de rastreamento, é para aquela mulher que não sente nada, exatamente aquela mulher que não percebe nenhum nódulo, que sente a mama normal, não sente dor, para ela está tudo normal, mas ela tem mais de 40 anos, ela deve fazer a mamografia. E aí vai detectar tumores menores, estágios mais iniciais, quer dizer, diferentemente do autoexame que pode detectar já algo em estágio mais avançado, um tumor maior, né? Exatamente. Quer dizer, você faz aquele ajuste fino, aquela detecção mais fina, aquele check-up ali geral que dá para já pegar bem do começo, pegar nódulos menores, enfim, é por aí. Perfeito. Claro que não é só mamografia ou exame de diagnóstico. A mamografia é o principal deles e é o que se faz como um rastreamento populacional. A gente pode usar outros exames associados à mamografia, o ultrassom, a ressonância. Aí, claro, o médico vai analisar cada caso e solicitar os exames de forma adequada. A mamografia ela também tem algumas falhas. Então, nem todo exame é 100% preciso. Nós não temos um exame perfeito que vai detectar tudo. Então, na mulher, às esse mais jovem, principalmente antes dos 50 anos, ela tem uma mama mais densa, uma mama com mais tecido glandular. E esse tecido glandular, ele gera maiores dificuldades para a identificação dessas lesões. Então, muitas vezes a mulher faz uma mamografia e está normal, e mesmo assim ela pode ter alguma lesão pequena que não foi detectada. Então, é importante também a gente esclarecer que uma mamografia normal, na presença de alguma alteração de algum nódulo, ela deve prosseguir a investigação, porque pode ser que aquele método não tenha detectado adequadamente aquela lesão. O tamanho, doutor, da mama ou do seio, né? A gente sabe que tem de vários tamanhos e perfis, enfim, né? Depende da estrutura da mulher, enfim. O tamanho é preponderante também no caso de ser mais propenso a ter a incidência de câncer? Uma mama maior, uma mama menor, ou isso não tem nada a ver? A questão principal é a mama mais densa, que tem mais tecido glandular, em comparação com uma mama lipossubstituída, que é uma mama geralmente da paciente na pós-menopausa, que ela vai mudando aquele tecido de tecido glandular, porque a mulher, depois que ela está na menopausa, ela não vai mais precisar da mama para a amamentação, né? Certo. Então, naturalmente, ela vai diminuindo esse tecido glandular e vai se transformando em gordura. Então, quanto mais tecido glandular, a princípio, maior o risco, né, do câncer, né? Então, a paciente tem, no caso, uma mama mais densa, isso sim é um dos fatores de risco, mas o tamanho da mama não tem essa relação. Não tem relação, não guarda relação com... No fato de a mulher ter uma mama pequena, ela pode ter um câncer, e uma mulher uma mama grande é a mesma coisa. Aqui a questão principal é que às vezes a mama grande também dificulta a detecção daquela lesão. Se é um nódulo, uma região mais profunda, muitas da mulher vai demorar para perceber. Ao passo que uma mama menor, ou uma paciente às vezes que tem uma prótese, que fica um tecido glandular logo acima disso, qualquer alteração muitas vezes ela se torna perceptível antes, né?
E essa variedade tão grande, né, de tipos de mamas, isso é da Constituição mesmo, hereditário, tem alguma questão aí hormonal, no momento do crescimento também, só em termos de explicação para quem está nos ouvindo? É muito mais uma questão genética mesmo, né, de constituição, assim. Muito bem. Na época de amamentar também, aí, a pessoa está menos sujeita a desenvolver a doença? Isso, a amamentação, ela é um fator protetor para o câncer de mama. Então, olha que legal. Quando a gente comenta, assim, a mulher, ela acaba completando o desenvolvimento de todas as células mamárias no período de amamentação, né? Então, os estágios, digamos, de maturação da célula, ela se completa com a amamentação. Por isso que a gente fala que amamentar é uma maneira de diminuir um pouco o risco, e na mulher que não teve filhos e não amamentou, ela tem um risco um pouco maior do que a população, no caso, que amamentou, né? Então a gente estimula, né, mais um estímulo, né, para a amamentação. Isso é importante também, a questão da idade. Então, se ela teve filhos um pouco mais cedo, ela também completou esse desenvolvimento mais cedo, ela também diminui um pouco esse risco. Então, às vezes, ter filhos mais tarde, que as mulheres, né, atualmente esperam lá 35, enfim, além dela ter uma menor taxa, né, de fertilidade, ela também perdeu muitas vezes esse fator protetor em relação ao câncer. Muito bem, olha, tem ouvinte participando, inclusive mandou um pedacinho do exame aqui. Depois eu vou deixar aqui no intervalo o doutor dar uma olhada aqui se é sugestivo para fazer uma resposta aqui, fique à vontade. Nós vamos para o intervalo. Antes, vamos deixar rodando aqui o som do Bastille, Back to the Future. O doutor Gerson gosta do som internacional, do pop aí, né? Então a gente vai tentando adequar aqui a seleção musical. E na volta também a gente vai falar um pouco sobre o processo de reconstrução mamária, como é que é feito todo esse processo, né? Se entra aí um cirurgião plástico também, né? De que material é usado para isso, ou é só a prótese? Vamos saber um pouquinho mais daqui a pouco. Antes vamos de música. Estamos de volta com o Dr. Gerson De Lázari, médico mastologista, que atua aqui no Hospital de Caridade de Ginucacom, também no Hospital da Unimed, tem seu consultório aí. Há pouco, no intervalo aqui, uma ouvinte mandava até um excerto, né, um pedaço de um exame aqui, de uma ecografia, né, eu acho que é isso, né, e o senhor deu uma olhadinha e pode até, de certa forma, dar um norte ali, né? Para o ouvinte. Isso, o exame de mamografia, no caso que a paciente mandou, e aparece no laudo ali as categorias. Então, hoje existe uma padronização mundial das classificações que chama de BIRADS, né, que é uma classificação dos laudos de mamografia, que vai de 0 até 6. Então, nesse caso, é uma mamografia, uma categoria 0, que necessita de um complemento. Então, foi visto alguma alteração ali, que pode ser suspeita ou não, enfim, não é porque tem essa categoria que vai ter algum problema, que precisa ser complementada, e geralmente o primeiro complemento é com ultrassom. Então, eu recomendo que ela procure o seu médico, né, que provavelmente ele vai solicitar algum exame complementar para identificar, né, e poder ter certeza do resultado, enfim, em relação ao exame. É algo relativamente tranquilo, só precisa de mais exames para... Isso. Então, essa classificação, ela tem categoria 1, 2, né, e a partir da classificação da categoria 3 ou 4 é que ela realmente passa a ter um pouco mais de preocupação e que precisa, muitas vezes, de uma biópsia para identificar o que significa aquela lesão. Mandou até mais um trechinho aqui, né, falando do BIRADS, um 3 e o outro 1, né, direita 3 e esquerda número 1 BIRADS. Né. Então, esse é o caminho, né? Isso, sempre a gente recomenda procurar o médico que solicitou o exame para ele avaliar. É sempre importante que retorne com o exame, e aí sim vai ser solicitado provavelmente um exame complementar. Muito bem, olha aí, né? Eu provoquei os ouvintes, alguns aí, né, como a nossa ouvinte aqui mandou, inclusive mandou um trechinho, uma foto do exame, do diagnóstico aqui, da ecografia, né? Acho que ficou encaminhado, respondido aí, né, nosso ouvinte aqui.
falei antes do intervalo que a gente falaria um pouco sobre o processo de reconstrução mamária, né, que falávamos aqui no intervalo, ele se dá ao mesmo tempo em que é feita a mastectomia. Mastectomia, basicamente esterectomia já é outra região. Se dá no mesmo processo, na mesma cirurgia, já se retira ali a mama ou a parte dela que está afetada e já se faz a reconstrução, já sai prontinho do bloco cirúrgico. Isso depende muito de cada caso. É difícil a gente dizer que todos os casos já saem reconstruídos. A gente ainda tem não tem uma taxa de 100% de reconstrução mamária, né? Nós temos pacientes que fazem reconstrução imediata e nós temos pacientes que fazem uma reconstrução num segundo momento. Então ele faz aquele tratamento, muitas vezes necessitando de uma mastectomia, ele faz a retirada e depois faz a reconstrução. Quando a gente consegue reconstruir imediatamente, muitas vezes a gente consegue preservar a pele, consegue preservar a areola, mamilo. Então a gente faz uma adenomastectomia, uma retirada da glândula, e isso consegue um resultado do ponto de vista estético melhor, né? Você mantém as estruturas e ainda sem a questão do impacto da paciente ficar mastectomizada por um tempo para depois passar por um processo de reconstrução, né? Isso, obviamente, que não dá para fazer para todo mundo, depende de cada caso. Na semana mesmo eu fiz uma mastectomia numa paciente jovem, né, menos de 50 anos, que infelizmente não tinha como fazer a reconstrução, porque ela já chegou com tumor avançado, fez quimioterapia antes da cirurgia. Então, por isso que é tão importante o Outubro Rosa para mobilização, né, e para conscientização, porque mesmo hoje, com todos esses recursos, a gente sabe que ainda chegam cânceres ou tumores avançados, né? Então, nós queremos evitar ao máximo isso, porque além de diminuir a mortalidade com os exames e com o diagnóstico precoce, você vai diminuir, né, essa necessidade, muitas vezes, de fazer uma mastectomia e não poder reconstruir, que gera todo o impacto emocional também para o paciente. Aliás, tem algum acompanhamento em nível de CACOM, nível de Hospital de Caridade de Juiz, esse acompanhamento psicológico, né, para tratar e para acompanhar nessa área emocional, que deve ser algo que impacta fortemente a mulher, né, a mastectomia, diria até que se sentindo mutilada, né? Não sei se eu estou exagerando aqui no termo, mas o senhor me corrija, mas existe esse acompanhamento? A equipe do CACOM é uma equipe multidisciplinar, né? Nós temos uma equipe fantástica, né? Eu acho que assim, o serviço de excelência é prestado no CACOM. Nós temos tanto da equipe da enfermagem, assistente social, nutricionista, psicólogo. Então o paciente, quando ele chega no CACOM, antes muitas vezes de passar pela consulta com o mastologista, ele já passa por essas equipes, né? Então há uma preocupação muito grande, né? Não apenas com a questão enfim, do tratamento da doença, mas com toda a questão social que também está envolvida com isso e emocional, obviamente, que a gente não pode descuidar disso. Nós estamos encaminhando já para o final, aqui reta final do nosso Hora Extra. A gente tem mais alguns minutos para conversar. Eu gostaria que a gente nos detesse, o senhor se detesse, a gente pudesse se deter naquilo que é positivo, né, naquilo que causa esperança e que, né, que possa ajudar e prevenir, né? O assunto não deixa de ser, é um assunto mais pesado de se tratar, né? Mas é a realidade, é o que nós temos aí, e isso chama muita atenção para a prevenção, né? Prevenção e os índices de sucesso, de cura, enfim, que tipo de forma se pode fazer para prevenir, além aí da ecografia de mama, né? O que dá para fazer mais aí em termos de prevenção para se garantir que a pessoa vá passar aí por essa vida aqui sem desenvolver ou sem desenvolver de uma forma grave de tumor? Isso. A questão da esperança, realmente, nós temos 95% de cura, né, num diagnóstico precoce. Então, a vida após o câncer é uma vida normal, né? Nós, inclusive, gostaria de fazer um convite no dia 29 agora de outubro, né, nós teremos o Play Rosa,
que é no Play Beach. Eu sou um praticante do beach tênis e junto lá as gurias acabaram promovendo esse evento. Inclusive, vai ter uma paciente, uma ex-paciente, enfim, que tratou, que vai falar um pouco também sobre essa questão. E ela é uma praticante de esporte, é uma paciente que segue a vida dela normal, né? Então, realmente, hoje você trata, você cura e você segue com a vida normal, né? Isso na maior parte, na grande maioria das mulheres. Então, você consegue realmente uma taxa de sucesso muito grande. Por isso que a gente sempre insiste nessa questão: prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado o quanto antes. Sem dúvida será melhor. E aí, da parte que a gente consegue fazer no dia a dia, né? O senhor falou aí da prática do beach tênis, quer dizer, uma prática esportiva também é benéfico para isso em termos de prevenção? Sem dúvida, nós estimulamos todos os tipos de esporte. Eu estimulo muito as minhas pacientes a fazer a prática de alguma atividade física, né? O controle realmente do peso, evitar a obesidade, isso faz a diferença tanto para a qualidade de vida, quanto para a diminuição do risco de câncer e quanto para a diminuição também desse câncer voltar, de ter uma recidiva. Então, é fundamental para a qualidade de vida. E a questão do esporte, ele não é o benefício apenas para a saúde física, mas tem toda a questão emocional, social também, né? Então, a integração que o esporte acaba trazendo, isso é muito importante, porque muitas vezes a mulher se sente um pouco desamparada, né? Ela passa por uma doença, muitas vezes ela passa por quimioterapia, tem a questão da queda do cabelo, então tudo isso afeta muito emocionalmente a mulher. E ela voltar a praticar uma atividade física, fazer um exercício e ter uma vida social normal, né? Uma vida social, isso traz muito, né, benefício para a vida dela, sem dúvida, né? Diminui muito a chance de ela ter uma recorrência da doença. Muito bem. Agora faltando 7 minutos para 7, daqui a pouquinho nós teremos a programação com o José Santiago aí. Alguma informação que escapou aqui, né? Alguma outra questão que a gente deveria mencionar e ressaltar, frisar aí para as mulheres, doutor? Isso, talvez um dos mitos, e muitas vezes as mulheres acabam deixando de fazer os exames porque acham que não ter um fator de risco ou não ter um histórico familiar não precisaria fazer o exame. Eu acho que isso é importante enfatizar, que 85% dos casos de câncer de mama, eles são chamados de câncer esporádicos, ou seja, eles não têm um fator de risco como um histórico familiar ou um fator hereditário. Então, mesmo não tendo nenhum fator de risco, não tendo ninguém na família com caso de câncer, a mulher deve sim fazer a sua mamografia a partir dos 40 anos. O fator de risco aumenta a probabilidade. Isso, aumenta a probabilidade. Aí, se a mulher tem fatores de risco, tem histórico familiar, ou teve uma mãe, por exemplo, que teve câncer com 40 anos, ela vai ter que começar a fazer mamografia essa filha antes dessa idade, porque ela tem um histórico ali que traz uma preocupação maior, né? Aí o médico vai avaliar individualmente cada caso e definir o método, digamos, de exames, né? A idade, enfim, a cada quanto tempo. Mas na população em geral, a gente recomenda que a partir dos 40 anos, justamente para aquela mulher que não sente nada e que não tem histórico familiar. Não tendo histórico familiar, a mulher pode se sentir mais tranquila, mais segura, ou isso é uma armadilha? Isso, é uma falsa sensação de que ela está protegida, né? Falsa sensação de que está protegida. É importante toda mulher fazer o exame, a mamografia, a partir dos 40 anos, todo ano, uma vez ao ano. Isso, nós recomendamos, as sociedades recomendam anualmente a partir dos 40 anos. No mais, aí, cuidado então com prática de exercícios físicos, quer dizer, praticar exercícios físicos, cuidar com a alimentação, evitar a obesidade, o tabaco, é um fator também de risco, o etilismo também. Isso. Todas essas questões são formas de prevenir. Isso, não apenas o câncer, outras doenças, então é fundamental a prevenção. Gerson Delazzi, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e ter vindo aqui para conversar um pouco conosco
o senhor que é especialista nessa área, médico especialista em mastologia, o mastologista, e clarear as dúvidas, né? Sim, especialmente também fazer um alerta, né, às mulheres, especialmente nesse Outubro Rosa, mais especificamente, para que busquem fazer o diagnóstico precoce. Sem dúvida, o Outubro Rosa ele é um movimento muito importante para essa mobilização da sociedade, para essa causa, que é uma causa realmente importante, porque o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo, então nós temos realmente uma incidência e temos que nos preocupar com essa doença. Mas a prevenção se faz todo dia, né? Todo dia que a gente previne o câncer. Nós, como profissionais trabalhando nessa área, e a mulher se cuidando, fazendo suas atividades, ela também está, de certa forma, fazendo a sua prevenção. Muito bom, obrigado, doutor Gerson. Vem aí o Josué Santiago, a gente deixa para rodar aqui a música da Marisa Monte, Seu Jorge Flor, para melhorar, não é? Valeu, gente, um abraço. Hora Extra volta amanhã às 6 da tarde.